Uma notícia boa, mas tem uma notícia também muito gravíssima hoje. A notícia boa é que o deputado Douglas Garcia, deputado estadual, bolsonarista, ele é aquele que há algumas semanas ele pediu no Twitter dele para pessoas enviarem para ele dados de antifascistas para que ele fizesse um dossiê. E ele fez um dossiê com dados, nome, foto, endereço, um monte de coisa de várias pessoas. Ele foi condenado a pagar 20 mil reais para uma dessas pessoas de quem ele fez o dossiê. Só que tem uma coisa, ele fez o dossiê com mais de 500 nomes. Mais de 500 nomes. Então, se todo mundo entrar na justiça contra ele, pode ter certeza que vão entrar, ele vai ter que pagar no total, fora os encargos com advogados e tudo mais de 12 milhões de reais. Porque é 20 mil aqui, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, quando vê, dá mais de 12 milhões de reais. Então a casa caiu para o Douglas Garcia. A parte melhor ainda dessa notícia é que Eduardo Bolsonaro e Gil Diniz, deputados também, Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, também estão envolvidos. E a parte gravíssima disso é que eles enviaram esse dossiê para a Embaixada dos Estados Unidos para que os Estados Unidos façam alguma coisa contra esses antifascistas brasileiros, ou seja, negue vistos futuros a eles, ou caso algum deles tenha visto, o visto seja cancelado, ou monitore esses cidadãos. A gente sabe que o governo norte-americano adora monitorar gente do mundo inteiro, tem inclusive provas de que eles monitoram ligações de pessoas do mundo inteiro. Pois bem, eles enviaram isso para a Embaixada norte-americana. Tem até um vídeo do Douglas Garcia em que ele fala, ele incrimina o Eduardo Bolsonaro por estar com ele nesse negócio. Então, uma coisa acontece, as pessoas que estão colocando Douglas Garcia na justiça para ganhar a indenização dele também vão poder colocar o Gil Diniz e o Eduardo Bolsonaro. Eu quero ver quantas rachadinhas o Eduardo Bolsonaro vai ter que fazer para pagar mais de 12 milhões de reais de indenização para todas essas pessoas. Eu quero ver de onde é que ele vai tirar tanto dinheiro. Vai precisar de uns 10 Queiroz aí para fazer a rachadinha para Eduardo Bolsonaro pagar. Eu vou mostrar o vídeo do Douglas Garcia em que ele fala sobre isso, do deputado do PSL, e inclusive ele fala sobre Eduardo Bolsonaro e o Gil Diniz, outros deputados. Mas antes disso, um segundinho, você quer ver essa corja, a casa cair para eles? Curte o vídeo e se inscreve no canal. Os bolsonaristas, eles bombardeiam as pessoas com fake news todos os dias. E você se inscrevendo no canal, é um segundinho, é de graça, é só clicar no botão, você ajuda a gente a combater as fake news do bolsonarismo, quebrar no meio as mentiras deles. E mais do que isso, quando você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo está fazendo sucesso, porque as pessoas se inscrevem no canal a partir desse vídeo, e aí o algoritmo do YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. Então é muito importante se inscrever no canal, aproveita e também curte o vídeo, e você se inscrevendo no canal, você ajuda também com os nossos outdoors contra o Bolsonaro. Vou mostrar aqui um outdoor em São Mateus do Sul, no Paraná. Olha só, parabéns para a galera de São Mateus do Sul. Um outdoor fora Bolsonaro. Esse, inclusive, eu mostrei aqui nos vídeos anteriores, que era um outdoor pró-Bolsonaro, que eles colocaram contra o Bolsonaro. Hoje fechamos mais um outdoor em Curitiba, numa das principais vias que leva de Curitiba a São José dos Pinhais, que é uma via também que leva até o aeroporto de Curitiba. E fechamos um no Rio de Janeiro também, num lugar super movimentado. Esses dois outdoors, um vai ser colocado na quinta-feira e o outro na segunda-feira da semana que vem. Eu tô tentando fechar mais outdoors em outras cidades do Brasil. E se não der para fechar outdoor, a gente também vai fechar carro de som, um avião na praia. O que quer que dê para fazer contra o Bolsonaro, a gente vai fazer e a gente vai para cima deles. Eles acham que eles, os bolsonaristas, são os bonzões, que eles são os opressores, eles adoram. Tinha até uma página que foi deletada por fake news pelo Facebook que chamava Bolsonaro Opressor. Lembra que o Facebook deletou as páginas bolsonaristas? Chamava Bolsonaro Opressor, que eles gostam de oprimir. Aqui, não. Nós somos maioria e nós é quem vamos oprimi-los, porque eles são minorias e eles são fascistas. Eles são a minoria do Brasil, uma minoria bem barulhenta, bem chata, que tem que ser eliminada do cenário político. Podem ficar falando, latindo, rosnando lá para fora, mas para fora do debate político, porque eles são fascistas e fascista não tem que ter vez. Então curte o vídeo e se inscreve no canal. Agora vamos falar sobre... primeiro eu vou mostrar o vídeo do deputado Douglas Garcia, aí você toma as suas próprias conclusões e a gente vai ver como a casa vai cair para ele e para o Eduardo. Senhores, na data de hoje, para a Embaixada dos Estados Unidos da América, alguns consulados do EUA aqui no nosso país, para que eles tenham ciência, um dossiê com o nome das pessoas em território brasileiro com suspeitas de associação e participação ativa nesses grupos. É claro, isso daqui é nada mais, nada menos do que a promoção de uma cultura de paz e segurança entre essas duas grandes nações.
Entretanto, aos antifas, eu acho que o seu sonho de visitar a Disney, conhecer alguns lugares dos Estados Unidos da América ou comemorar o seu aniversário lá, vai ter que mudar para Cuba, vai ter que mudar para China, vai ter que mudar para Coreia do Norte. Assinam comigo esse ofício o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o deputado estadual Gil Diniz. Assinam comigo esse ofício o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o deputado estadual Gil Diniz. Assinam comigo esse ofício. Ele repete no vídeo várias vezes que Eduardo Bolsonaro e Gil Diniz assinam com ele o documento. Por que ele repete isso várias vezes? Que ele não quer pagar a indenização toda sozinho? Ou porque ele não quer ser incriminado sozinho? É um pouco das duas coisas. Ele quis, na época que ele fez esse vídeo, isso foi antes dele ser processado e ter que pagar a indenização de 20 mil para uma das mais de 500 pessoas. Só que na época que ele fez esse vídeo, ele achou que estava fazendo uma baita de uma propaganda para o Gil Diniz e para o Eduardo Bolsonaro. Ele falou, vamos agora, tá vendo? Vamos agora fazer dossiê, vamos mandar para consulados de outros países, vamos chamá-los de terroristas, só que agora a casa caiu. Vamos ter que pagar uma indenização muito grande, porque imagina, mais de 500 pessoas, 20 mil para cada um, e 20 mil é a primeira das indenizações, que esse juiz talvez tenha sido legal. Imagina um juiz que manda pagar 50, 60, tá? A coisa vai ficar bem feia para eles. Mais do que isso, enviar dados de cidadãos brasileiros para governos estrangeiros é um crime de lesa pátria, de traição do Brasil. Não são terroristas, não são pessoas que têm antecedentes criminais, pessoas que foram investigadas por terrorismo porque fizeram uma associação e têm um plano terrorista. Não. São cidadãos comuns que foram enviados pelos seguidores fascistas desse deputado fascista que você viu aí, que são denominados antifascistas. É isso, são pessoas que não gostam do fascismo. E aí os fascistas, é claro, chamam de terrorista. No caso do Eduardo Bolsonaro, olha, a gente tem que começar a cobrar os parlamentares da esquerda para cobrarem, primeiro, quem são os parlamentares que estão na comissão de ética para caçar o mandato do Eduardo Bolsonaro, porque é inadmissível que um deputado federal, os outros dois são estaduais, o Eduardo Bolsonaro é federal, um deputado federal envie dados de cidadãos brasileiros para a Embaixada dos Estados Unidos. Mais do que isso, ele queria ser embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. Imagina como seria para brasileiros, qualquer brasileiro que seja oposição ao governo Bolsonaro, para conseguir um visto para entrar nos Estados Unidos. Ia ser impossível. Por quê? Porque tem um fascista na embaixada. Mesmo sem saber inglês, o embaixapeiro, o Eduardo Bolsonaro, ele queria ser embaixador. Imagina o tamanho da perseguição que ele ia fazer, ele lá nos Estados Unidos, junto com o guru dele, criminoso, o Olavo de Carvalho, junto com o pessoal do Donald Trump, todo o fascismo reunido lá em Washington. Ia ser uma desgraça. Bom, felizmente ele não conseguiu ser o embaixador, mas ele continua fazendo estragos. E a gente tem que cobrar os parlamentares para que eles apresentem mais pedidos de cassação e principalmente cobrem os vários pedidos de cassação do Eduardo Bolsonaro que estão parados na Câmara dos Deputados. E cobre também o Rodrigo Maia, que é o presidente. Se eu tivesse em Brasília agora, eu ia com esse celular aqui, eu ligava a câmera no ao vivo, eu falava, Rodrigo Maia, tem gente te assistindo ao vivo. Você vai colocar o impeachment do Bolsonaro ou não vai? Não tem crime do Bolsonaro mesmo, Rodrigo Maia? Não tem crime. O filho dele enviar dados, o Bolsonaro fazer tudo o que está fazendo, não é crime. Realmente não é crime, Rodrigo Maia. Porque ele tem que ser finalmente pressionado, assim, enquadrado, jogado contra a parede, porque tá uma vergonha muito grande no Brasil. Porque os bolsonaristas, em determinado momento, eles começaram a pensar, eu posso fazer o que quer, que não vai dar nada. E eles começaram a fazer. Aí o STF começou a prender um, prender o outro, aí coloca a tornozeleira para um, prende mais outro, solta outro, prende mais dois, solta um, prende outro. Mas eles continuam fazendo o que querem e continuam, inclusive, mostrando isso com orgulho. Olha, fiz um dossiê contra os fascistas, contra os antifascistas. Olha só como eu estou pela segurança do Brasil e do mundo. Eles continuam fazendo isso e nada acontece. Num país sério, imagina. Eu só vou imaginar na Espanha, um deputado espanhol do Vox, que é o partido de extrema-direita lá, os bolsonaros de lá, ele faz um dossiê com 500 nomes de cidadãos espanhóis e manda para a Embaixada dos Estados Unidos. Olha, a chance desse cara ser caçado nos próximos 30 dias é de 99%. A chance dele acabar preso é de 99,999%. E a chance dele ficar uns 20 anos preso, eu não estou falando de ficar preso um mês não, falando 20 anos enjaulado, é gigantesca. No Brasil não, o cara tá lá, tá ainda, esse vídeo que eu mostrei, ele publicou hoje, é um vídeo antigo, é um vídeo de quando ele fez o dossiê, que ele ainda estava orgulhoso antes dele levar a primeira condenação.
E olha como a justiça foi rápida, hein? 2, 3 meses já foi condenado na primeira. Pá, 20 mil. Agora falta os outros 580, uma coisa assim o número. Processarem e saírem as condenações. Mas ele estava tudo orgulhoso e ele fez o vídeo. Mas ele republicou o vídeo hoje para falar, não, a narrativa dele, que ele quis emplacar publicando o vídeo de novo hoje é: eu não entreguei o Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque a justiça, quando ele foi na justiça, o Douglas Garcia falou, peraí, quem entregou os dados do dossiê para a embaixada e para os consulados foi o Eduardo Bolsonaro, não fui eu não. Tipo assim, processo Eduardo, eu não tenho nada com isso. O juiz não quis saber, e o juiz deu-lhe uma indenização por danos morais de 20 mil que ele vai ter que pagar. Só que agora, já que ele entregou o Eduardo, e foi o Eduardo Bolsonaro quem entregou esse dossiê para autoridades de outros países, todo mundo vai poder também processar o Eduardo. E ó, pena que eu não tô nesse dossiê, porque olha, 20 mil do Douglas Garcia, 20 mil do Gil Diniz e 20 mil do Eduardo Bolsonaro, olha, 60 mil de dinheiro fácil, ia gastar tudo em outdoor, ia colocar um carro de som na frente da casa de cada um deles, eu pago adiantado, você vai ficar 1 ano na frente da casa de cada um deles, falando, eu ia mudar o som todo dia, tocando musiquinha de Lula lá, tocando hino comunista, falando que eles são ladrões, falando um monte deles, gastar todo o dinheiro achincalhando a vida deles e perseguindo eles onde eles forem para encher o saco deles, porque isso é inadmissível que eles fizeram e eu sei que eles vão ficar impunes pela justiça, vai demorar para que os STF, as autoridades façam alguma coisa. Eu também estou esperando algum parlamentar entrar com uma notícia crime no STF contra eles todos, porque o que eles fizeram é crime. Você fazer dossiês, levantar informações pessoais de alguém que não é conhecido ou não, mas levantar todas as informações pessoais de alguém para prejudicar essa pessoa é crime, dá de 1 a 6 meses de detenção. Só que eles fizeram com quase 600 pessoas, 580 se eu não me engano. Então faz as contas aí, 1 a 6 meses de detenção, um crime recorrente, mais de 500 vezes, quantos anos não dá para eles? Então, alguém tem que apresentar notícia crime, provavelmente a Procuradoria-Geral da República vai investigar, mas se a gente tiver sorte, o Alexandre de Moraes pode enquadrá-los naquela investigação dos atos antidemocráticos, que está tudo ligado. Os mesmos que organizaram os atos antidemocráticos, que vários já foram presos ou estão com tornozeleira, Sara Giromini, aquele Alan Santos, sei lá o nome dele, o Oswaldo Eustáquio e mais uns outros, estão ligados com o Eduardo Bolsonaro e com o Douglas Garcia. Por quê? A família Bolsonaro é dividida entre o Jair e os filhos. O Jair no meio e aí tem os 3 filhos. O Flávio tá ligado sempre com o Queiroz e com a administração do dinheiro, da família, das milícias e tudo mais. O Flávio tá ali. Tanto é que ele tá sendo investigado pelas rachadinhas e tá aparecendo tudo. Movimentações milionárias e tudo mais. Tá. O Carlos é ligado na parte da comunicação, de fazer com que o bolsonarismo consiga fazer com que a mensagem deles chegue a milhões de pessoas ao mesmo tempo. Assim, milhares, mais de 15 mil grupos do WhatsApp, centenas ou milhares de perfis no Facebook, de páginas colocando sempre a narrativa deles, perfis no Twitter, perfis no Instagram, contas fake, robôs e tudo mais. Isso é com o Carluxo. E o Eduardo, ele pega essa parte ideológica e ele faz isso acontecer, que são os atos antidemocráticos, esse engajamento que não é mais nas redes sociais, mas é em pessoa, público, por exemplo, manifestação e tudo mais. Isso está muito mais ligado ao Eduardo. Então, cada um dos 3 filhos tem uma função e o Jair está sempre no meio. Então, é hora do Eduardo começar a pagar pelo que fez. Por quê? O Eduardo foi ele quem falou que qualquer coisa, se acontecer alguma coisa, vai ter um AI-5, que falou de cabo e soldado no STF, o STF vai deixar? Porque os processos dele na comissão de ética de cassação do mandato dele estão todos parados. E aí a gente fala, não, mas agora vão entrar com pedido para cassar o mandato dele. Pô, alguém acha que se os outros processos, que são graves também, estão parados, esse vai dar alguma coisa? Ou o STF faz alguma coisa e fala, vamos cassar o mandato dele aqui porque ele cometeu crime. Cometeu crime. E é um crime flagrante, tem até a confissão aqui, eu acabei de mostrar a confissão dele, que vai mandar para a embaixada. Prende, tem que ser preso, porque a justiça já está se encarregando do Flávio. O Flávio está ferrado, o Queiroz está aproveitando suas últimas horas de liberdade. Calma que o Queiroz já volta para a jaula, que é o lugar dele. E o Flávio é o próximo.
O Carlos também está sendo pego pelo STF, aí não é mais rachadinha, nada. No caso do STF, o Carlos está para ser pego, e eu até faço aposta aqui quem vai ser preso antes, Carluxo ou o Flávio, porque o STF a gente não sabe em que pé está a investigação, mas sabe que está muito avançada. Tem tanto o caso das fake news quanto dos atos antidemocráticos, são investigações que se cruzam. E o Carluxo está no meio, no centro dessa investigação das fake news. Mas o Eduardo, até então, ele apareceu um pouco no inquérito das fake news, fizeram notícia crime contra o Eduardo, Jair e Carlos, porque eles estão ligados às contas pagas, financiadas com dinheiro público, que foram deletadas pelo Facebook, que fez um dossiê sobre um relatório muito grande sobre as contas que disseminavam ódio, fake news. Tá, só ali o Eduardo foi enquadrado, mas em nada mais. Então, agora chegou a hora, o Eduardo cometeu um crime flagrante, tem a confissão do outro deputado, já tem até condenação de pagar a primeira indenização para uma das vítimas. Então, ou se faz alguma coisa, ou vamos ficar nessa de vai, não vai, não adianta prender o Flávio e não prender o Eduardo e o Carlos logo depois, porque você prende um, aí continuam 3 Bolsonaro. É bem capaz do Flávio ou do Carlos serem presos, aí vem o filho mais novo e assume na política e não mudou nada, continuam 3 jumentos bolsonaristas lá, o pai e os 3 filhos jumentos, assim, fazendo um desgoverno e acabando com o Brasil. Então, vamos pressionar, vamos empurrar esse desgoverno, que empurrando forte, eles caem. E a coisa vai ficar feia. No mínimo, a gente já sabe que o Douglas Garcia vai precisar de várias rachadinhas para conseguir esses milhões que ele vai ter que pagar para todas essas pessoas. Ou ele vai ter que declarar falência. E olha, pena que eu não tô nesse relatório, eu juro. Eu ia com um advogado até receber o dinheiro deles, nem que demorasse 30 anos. Eu ia ficar irritando eles por 30 anos até receber o dinheiro, porque dinheiro recebido de fascista é 100 vezes melhor. É bom. Imagina, causar prejuízo a um fascista desses, é a melhor coisa de todas. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal, principalmente se você é contra o desgoverno. Falou!